Olá, meus amigos, queridos irmãos, mais uma vez aqui para poder fazer uma reflexão com você a respeito das situações presentes de agora, dos noticiários, fazendo uma reflexão bíblica, católica com você. Bom, eu quero falar com você hoje sobre uma notícia que tem sido propagada aqui na internet, mas também nos meios de comunicação na TV, sobre o Irã, o Luva de Pedreiro, esse menino lá do interior da Bahia, que cresceu em um ambiente pobre, humilde, e que encontrou um empresário que prometeu mundos e fundos para ele. O Irã, ele cresceu demais, ele foi assim, teve uma ascensão meteórica, saindo aí do seu interior, dessa cidadezinha do interior da Bahia onde ele estava. Cresceu brincando com as meias de pano que sua mãe fazia em formato de bola para ele poder brincar, e também com os cocos que encontrava. O Irã, um fenômeno, uma pessoa simples, semi-analfabeta, muito humilde, me lembra até mesmo um pouco as minhas origens, e fiquei muito tocado também com a história desse menino que tem aí tudo para dar certo, que explodiu, mas que encontrou um empresário, o tal do Alan Jesus, que aparentemente parece que não fez um trabalho honesto com ele. Nós vimos que, só para você ter ideia mais ou menos, seja no Instagram, seja no TikTok, seja também nas redes sociais, hoje, pelo alcance que o Luva de Pedreiro tem, ele poderia estar ganhando em torno, só um contrato, um pacote de contrato com as empresas, em torno de R$200 mil. Agora você imagina uma criança pobre, que não tem nada, que recebe então a proposta do empresário, que depois faz um contrato com ele, com a sua família, que não entende de nada, sem a presença do advogado, e ali coloca a cláusula de que ele vai receber 30% ou até mesmo disso. O Luva de Pedreiro faturou muito mais de R$30 milhões, e quando ele fechou com o Falcão, quando a reportagem aí mostrou para nós vimos que esse menino ficou refém do seu empresário, desse contrato. Infelizmente a justiça brasileira ainda, pelo fato da sua lenteza e mesmo também sem ter muitas vezes o olhar de equidade, eu quero depois falar um pouquinho para você sobre justiça e equidade, ou equità, né, em italiano, para poder entendermos um pouco. Mas o que eu quero falar com você a respeito disso? É sobre o Luva de Pedreiro que eu quero falar? Também, mas eu quero salientar um pouco mais sobre a realidade desse empresário, do empresário que tinha tudo, que poderia crescer junto com o Luva, que poderia ficar milionário junto com o Luva, mas que aparentemente aí não foi honesto, desviou, aparentemente tem alguma coisa nebulosa em tudo isso, né? Não estou dizendo que ele está desviando dinheiro, mas aquilo que nos mostra que tem alguma coisa estranha em tudo isso. O que a cobiça, o pecado da cobiça, ele pode fazer na vida de uma pessoa? Esse é um exemplo claro daquilo que a palavra de Deus, que a doutrina da igreja, que os padres, que os santos nos ensinaram a tomar muito cuidado com a cobiça. Ora, cobiçar as coisas, cobiçar, ter uma vida de cobiça, não é bom. Por que não é bom? Porque a cobiça, ela nada mais é do que desejar as coisas alheias. Veja já em Êxodo capítulo 20, quando Deus entrega as tábuas da lei para Moisés, nos 10 mandamentos, o Senhor vai dizer o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Portanto, então, a cobiça, ela é o pecado que faz com que nós desejemos aquilo que não é nosso. E, sobretudo, por causa da cobiça, nasce todos os outros vícios, como o roubo, o furto, a corrupção, o desejo insaciável cada vez mais de ter, e nunca tá bom. Nós temos histórias de pessoas que estavam literalmente na miséria, que conseguiram se levantar, mas a partir do momento em que começa a ter essa fome injustificável e ao mesmo tempo insaciável pelos bens materiais, começa então
a fazer algo contra o seu próximo. É por isso, então, que a cobiça é um pecado, um dos pecados profundos que também pode nos levar ao inferno. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, em toda a Sagrada Escritura e toda a tradição cristã, judaico-cristã, nós vamos ver que Deus, ele vai ter uma predileção por uma determinada categoria da sociedade, que são quem? Os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. E lógico, os pobres, as pessoas que não têm o que comer. Por isso que é importante, sobretudo no livro do Eclesiástico, o Eclesiástico, ao escrever Siracida, né, Jesus ben Sirá, ao escrever para os seus filhos, ele vai dizer, dê a esmola ao pobre, porque quem dá a esmola ao pobre, empresta para Deus. O que nós vemos no caso do Luva de Pedreiro, que nos deixou revoltados, e também é que esse menino hoje era para estar podre de rico de alguma forma por toda a parceria que ele tem, por todo o alcance que ele tem. Imagina que o Instagram ele não segue pessoas físicas. Eu digo o Instagram a nível de empresa. Mas o Luva de Pedreiro, ele é seguido pelo Instagram, assim também como Cristiano Ronaldo e grandes outros aí. Agora veja, um menino que tem um dom, que Deus colocou um dom especial para ele, que é a chamada jornada do herói, ele é passado para trás e se torna refém de um contrato, refém de uma pessoa. E agora, para dar o golpe de misericórdia, podemos dizer assim, o seu ex-empresário pediu agora ao Luva de Pedreiro para que ele possa, para encerrar o contrato, ele possa pagar 20 milhões de reais para ele. Existe uma cláusula no contrato do Luva de Pedreiro que se ele não pagar se ele não cumprir durante 5 anos esse contrato, ele tem que pagar 5 milhões. Só que o menino tem em torno de 7 mil reais na sua conta. Foi prometido para ele que ele teria uma casa, foi prometido para ele que iria construir uma casa, só que essa casa nem mesmo é pelo dinheiro do Luva de Pedreiro e nem mesmo pelo empresário, é uma parceria de uma empresa. Enquanto isso, tem indícios aí que o empresário estava querendo comprar casas milionárias, seja aqui no Alphaville, em São Paulo, em todos os outros lugares. Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer o seguinte, quando nós não nos contentamos com as bênçãos de Deus na nossa vida, a gente começa a olhar para a vida da bênção dos outros. E aí nós começamos a ter um pecado, que é o pecado da inveja. O pecado da inveja é um pecado muito sério, que muitas pessoas acham que é simples assim, mas a inveja nada mais é do que você não se alegrar com a vitória do outro e ao mesmo tempo não se alegrar também com aquilo que o outro tem. Por exemplo, seu amigo ou uma pessoa vizinha, sei lá, recebeu, já aconteceu isso com você? Consegue um carro ou consegue uma vitória e tem uma pessoa que você vai falar para ela com alegria, aquela pessoa em vez de dizer, nossa, louvado seja Deus, torcer por você, ficar feliz por você, a pessoa fica meio assim. Você começa a perguntar, por que eu? Por que ele e não eu? Por que ele é abençoado e eu não sou? Né? O pecado da inveja é justamente isso. E qual que é o remédio para isso? O remédio para isso é você olhar para a oferta, para a bênção, para a promessa que Deus fez na tua vida. Lembra o que aconteceu com Caim e Abel? Quem me acompanha aqui no canal, nós já fizemos vários estudos a respeito do fermento de Caim. E o que aconteceu? Por que Caim mata Abel? Caim mata Abel por inveja, por cobiçar até mesmo a bênção de Deus. Ele coloca o resto para Deus, enquanto Caim coloca tudo que tem, enquanto Abel coloca tudo que tem, e Caim então mata o seu irmão porque sua oferta não foi aceita. Por quê? Porque estava olhando para a oferta do outro e esquecendo de olhar para si. Ao longo dos séculos, os padres, os grandes mestres espirituais da igreja, nos ensinaram um axioma teológico, ou então vamos dizer assim, uma frase rema teológica para a gente poder entender. Conhece-te a ti mesmo, a metanoia, volta para você, olhe para as bênçãos que o Senhor tem para ti, seja o tempo inteiro capaz de acusar a si mesmo e parar de olhar para os outros. O caso de Luva de Pedreiro é justamente esse pecado. O que nós vemos aqui, ele é vítima de um sistema, de alguém que não está contente com o que tem e mesmo assim tira até mesmo do outro que não tem nada. Hoje, graças a Deus, parece que ele conseguiu se encontrar, encontrou aí o empresário Falcão e agora nesse momento agora ele está morando em uma casa digna do trabalho dele. E você vê, de fato, que Deus, ele escuta a oração do pobre. Mas veja, aqui em Êxodo 20 ainda a palavra diz, todo
não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher. Ó, começa pela casa, e a casa é segurança. A esposa, família, não vai cobiçar a sua família, não vai querer ser igual, não vai querer destruir, não vai querer superar. Você não precisa de competir com ninguém, porque se você está na presença de Deus e você acredita no Senhor, o Senhor ele vai te sustentar. E como um pai que ama os seus filhos, ele vai te dar a alegria e a felicidade naquilo que você tem. De fato, nós sabemos que existem pessoas bilionárias que têm todas as posses do mundo e são infelizes. Enquanto tem aquela pessoa, como meu tio Alcides, por exemplo, meu pai adotivo, minha mãe, que felizes como sapateiros, como dona de casa, comendo arroz e feijão e uma carne moída, são felizes e estão bem demais trabalhando e tendo seu salário mínimo com aposentadoria, vivendo em casa. Porque vale mais, diz o Provérbios, a palavra de Deus, vale mais o pão com água do que uma mesa de fartura sem a presença de Deus. Então, a palavra começa a dizer: não cobiçarás o teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O princípio da guerra, qual é o princípio da guerra? Você vê, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Por quê? Por cobiça, por querer anexar outros territórios. E hoje, antes de ontem, o primeiro-ministro da Rússia, na verdade o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que a Rússia ela cobiça um pouco mais, ela não quer somente a região ali de Donbass e de outros lugares da Ucrânia, quer mais espaço, então vai querer estender a sua ideia imperialista. O que é isso, cara? Isso é o pecado original. Aqui existe algo que precisa ser tratado, que Santo Agostinho já ensinava para nós, que São Tomás também nos ensina, que é o quê? O pecado da cobiça, o princípio de todos os pecados, que de fato então está ligado ao orgulho, à arrogância, é o fato de desejar aquilo que não é seu. Ora, nós temos ali o Senhor que diz para Adão e Eva, não tocará nesse fruto proibido. O que acontece? A serpente vem e ao tentar Eva e Adão, e na verdade não é só Eva que foi tentada, foi Adão que era o responsável, que era mais velho, que conhecia mais, que tinha mais conhecimento, ele deveria ter protegido a sua casa, protegido a sua família, mas por causa da sua cobiça, o que ele faz? Ele rouba de Deus aquilo que é de Deus, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, com o desejo de quê? Cobiçando ser igual a Deus, fazendo o caminho do pecado como Satanás e os seus demônios fizeram, de querer subir até os céus e ser como o Senhor. Então, quando a serpente diz, através do pecado da cobiça, vai dizer, olha, se você fizer isso, se você comer do fruto, você vai ser como o Senhor. Então, querendo tomar o lugar, querendo ser alguém diferente, querendo não ser si mesmo, mas aquilo que o outro é, acontece o pecado original e perdem o paraíso. Então, essa história do Luva de Pedreiro, como de tantos outros, nos faz refletir algo muito importante a nós cristãos. Aonde nós estamos colocando a nossa essência, os nossos desejos, as nossas promessas? Essa é a pergunta. Nós cristãos temos que aprender a ler os sinais dos tempos. Então, como uma notícia dessa que saiu no Fantástico, saiu no Domingo Espetacular no Record, tá em todos os noticiários, tem muita gente falando sobre esse caso, sobretudo pela situação do empresário em si, que não arreda o pé. Eu fiquei impressionado quando a repórter ali do Fantástico perguntou para ele, olha, mas se você, por exemplo, pudesse tirar essa cláusula e disser, vamos resolver esse problema, tá tudo certo, você pode, Irã, seguir o seu caminho, você seria? Ele disse, não, eu não parei para pensar nisso, ele disse, vocês lembram disso? Eu vou colocar em relação aos advogados, porque ele não quer perder. O cara não quer perder. Já conseguiu a grande fatia que queria, mas a sua fome é insaciável. Só que existe algo aqui, meu amigo, que se não houver conversão, não vai ser o Senhor que vai castigar, porque o Senhor não castiga ninguém, mas a consequência do pecado clama justiça a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, existem 3 pecados gravíssimos, entre outros, que clamam a justiça de Deus. Quais são? Primeiro,
é você maltratar os pobres, maltratar aqueles que não têm nada. Segundo, você ser injusto, corrupto, e por causa da tua corrupção você leva uma multidão com você. E assassinar e roubar. Pegar algo de alguém que não é teu é, de certa forma, também privar aquela pessoa de viver as promessas de Deus. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom e a gente viu já a superação desse menino, o quanto ele é amado, o quanto o Brasil está com ele. Quero mandar um abraço para o Irã, espero que esse vídeo de alguma forma possa chegar, faça viralizar esse vídeo, para que você, Irã, possa saber que quando você jogava as bolas de meia que mamãe fazia para você, quando você ali na sua terra, naquele vilarejo da sua cidadezinha, brincava sozinho com seus amigos, Deus, assim como fez com Davi, enxergou você e fez com que você fosse conhecido. Eu quero derramar sobre você, eu desejo a você todas as bênçãos do céu, para que você possa crescer ainda mais. Eu quero proclamar na vida do Irã que ele vai encontrar o Senhor ainda mais, esse Deus que nunca o deixou, que brincava com ele, também com bola de meia, com coco, para que você possa se tornar ainda mais aquilo que Deus sonhou para você. Que em nome de Jesus, você também que viveu essa injustiça, né? Quantas pessoas que nós conhecemos no nosso ministério, sobretudo trabalhadores que trabalham tanto tempo e depois não recebem nada. Esses dias eu estava conversando com uma tia minha que trabalhou muitos anos numa casa, minha tia muito humilde, e não recebeu, recebeu entre aspas, mas trabalhou praticamente como escrava. E eu dizia para minha tia, falei, tia, a senhora é humilde, Deus vai honrar a senhora. Essa história é para que também nós possamos tirar uma lição, meus irmãos. Você sempre vai ver vídeos aqui também, a parte, as orações, vídeos teológicos, espirituais que eu faço, mas eu vou pegar a situação do dia, algo da semana, para a gente poder fazer uma reflexão teológica em cima, à luz da doutrina da igreja, daquilo que a igreja nos ensina, que cobiçar as coisas do outro não vem de Deus. E quem faz isso, cai e cai feio, tá bom? Não deseje, nem mesmo coisa alguma, nem mesmo uma agulha que não te pertence. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa, por quê? E aí termino. Quando você rouba, quando você quer pegar algo que não é teu, quando você cobiça algo que não é teu, você está roubando a bênção que Deus deu para aquela pessoa. E ao roubar a bênção que Deus deu para aquela pessoa, você não é abençoado. Um dia eu vou falar sobre Jacó para você. Nós temos a ideia de que Jacó roubou Esaú, né? A bênção de Esaú. E você vai aprender que não foi assim. Jacó só foi abençoado quando ele lutou com Deus. Ele achou que ele podia enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana. Um dia a justiça pesa e a mão de Deus pesa, porque o Senhor é justo e não é só misericordioso. Lembre-se disso. Compartilhe, se inscreva no canal, faça viralizar esse vídeo. Luva de pedreiro, Deus te abençoe, cresça, voe ainda mais. É só o começo. Que Deus possa iluminar os teus passos. Meus irmãos queridos, Deus abençoe.